Queremos saudar os nossos amigos, nossos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que estão nos assistindo neste momento. Compartilha com seus amigos, dê o seu like, se inscreva no canal Beit Lahem. Hoje, mais um Papo de Teólogo. Estaremos falando a respeito do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, que escreve Mateus, e também no capítulo 2, que escreve Lucas. Nós estaremos comentando aqui sobre um assunto bastante confuso muitas vezes nas igrejas. As pessoas pegam os magos e colocam junto com os pastores num presépio e no dia de Natal, e na realidade esses dois grupos não se encontraram, talvez nem se conheceram. Nós vamos estar lendo agora Mateus capítulo 2 e o verso 1 em diante. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Também em Lucas, do capítulo 2, fala dos pastores deste momento. Então nós vamos ler sobre os pastores de Belém. Diz assim no capítulo 2: Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui a vós que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então nós vimos aqui duas passagens bíblicas de dois escritores do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro, Mateus, ele descreve ali que veio os magos, né? Veio do Oriente. A Bíblia diz que esses magos vieram do Oriente. E nós vimos muitos presépios e muitas pessoas hoje dentro da igreja evangélica fazendo todo esse cenário, e na realidade colocam 3 magos, e a Bíblia não diz que são 3 magos, a Bíblia diz que são uns magos. Não tem nenhum momento falando em 3, não tem em nenhum momento falando que eles eram reis. E nós vimos que
vindo do Oriente, e a Bíblia nos diz aqui que eles vieram para Jerusalém e que a estrela do Senhor, a Bíblia não diz que era uma estrela que estava no céu, a Bíblia não diz que era uma estrela como astro, mas sim a estrela do Senhor, quer dizer, era um sinal de Deus que estava mostrando a eles que Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, tinha nascido. Então nós vimos que não é no mesmo momento de Lucas, porque no momento de Lucas nós vimos uma situação que ela veio de Nazaré, eles vieram de Nazaré, que é na Galileia, e que fica a 100 quilômetros de Belém. 100 quilômetros de Belém. Então, nesses 100 quilômetros, nós vimos por que eles vieram este alistamento e por que teria que ter esta contagem. Primeiro, eles teriam que vir para Belém da Judéia, porque é a cidade de Davi. José e Maria são da descendência de Davi, então eles teriam que se alistar na cidade de Davi. Então, essa distância, aproximadamente 100 quilômetros de distância. Então, a Bíblia diz que, em Lucas, que Maria teve as dores e naqueles dias não tinha uma estalagem e ali na disposição tinha uma manjedoura. E naquele local de animais, nós vimos que Jesus foi colocado em panos e colocado num local onde os animais comiam. E neste mesmo momento de Mateus, de Lucas, nós vimos que os pastores que estavam na vigília, cuidando as ovelhas, porque pastor de ovelhas, eles estavam em Belém, num local de campo, onde tinha ali as grutas, onde tinham as cavernas, onde as ovelhas, à noite, elas pastavam o dia inteiro e à noite elas iam para esses lugares onde eram protegidos pelos seus pastores. Então tinha os pastores líderes e os pastores auxiliares. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a eles e ali um exército de anjo também apareceu a eles. Então nós vimos que há um significado muito espiritual, porque esses pastores, eles tinham intimidade com Deus, eles tinham uma vida à noite, como tem as 4 vigílias da noite da oração dos judeus. Então com certeza eles estavam nessas orações e ali Deus, o anjo do Senhor, foi enviado e ali anunciou a eles o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que eles saíram do local que estavam e na mesma hora, saindo, se encontraram em Belém da Judéia e encontraram Jesus Cristo numa manjedoura. Então este momento foi dos pastores de ovelhas. Mas em Mateus nós vimos os magos. Mas quando aconteceu os magos? Os magos não foi no mesmo momento, eles não se encontraram, os pastores e os magos. Foram distância de tempo. Alguns historiadores, alguns teólogos e historiadores, eles verificam e estudam e têm descritos situações que varia de 40 dias a 2 anos. Eu tenho vários teólogos que nós trocamos de ideias e conversamos sobre o assunto e vimos que 2 anos. É dentro dos 2 anos ali que Jesus tinha de idade quando chegaram os magos. Os magos vieram do Oriente. Se dentro dos estudos nós vimos que possivelmente eles vieram da Pérsia,
pelo tipo de presentes dado, mirra, incenso e também ouro. Então eram presentes dados, e os persas faziam muito isso, e eles estudavam, magos, sobre astrologia, sobre os movimentos para a plantação das estrelas, das posições das estrelas. Nós vimos que Moisés era um grande conhecedor do mapa das estrelas sobre o céu, estudou sobre isso. E nós vimos que na navegação marítima ou qualquer tipo de navegação, se nós usarmos um equipamento chamado o sextante, ele faz toda essa medição dos astros para a navegação. Então, eles usavam isso para a navegação no deserto e também para verificar bastante coisas sobre a ciência, sobre doenças, mas nós vamos ficar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles, com certeza, eram homens religiosos e ricos, e saíram da Pérsia, talvez ali naqueles era a Mesopotâmia, que é o mesmo Irã. Então a distância do Irã até Belém ou a Nazaré, porque a Bíblia diz aqui em Mateus que os magos estavam na casa de Jesus. Se era na casa de Jesus, não era em Belém da Judéia, mas sim em Nazaré, na Galileia, que fica numa distância de 100 quilômetros. Então, os magos vindo até Jerusalém é aproximadamente, como a Pérsia ou o Irã, são 2.300 quilômetros. De avião seria aproximadamente 2 horas e 10, 2 horas e 20. De ônibus, hoje, com as condições, eles levariam 24 horas. Mas, como eles vieram, talvez de camelos, a Bíblia não cita como eles vieram, mas como o transporte da época era esse, então eles vieram com animais e vieram a pé. A essa distância, eles não chegariam jamais no mesmo momento que Jesus nasceu. Não tem como eles chegar ao mesmo momento. Então, levaram algum tempo. E esse tempo que nós estamos aqui é o tempo de aproximadamente 2 anos. Então, eles vieram de lá e chegaram em Jerusalém. E procuraram ali as perguntas sobre Jesus, o que tinha nascido, o que a estrela do Senhor, que era um sinal de Deus, não era uma estrela como astro, porque não há esse movimento, mas sim um sinal de Deus, mostrando a eles a cidade que Jesus nasceu. Do nascimento de Jesus, nós vimos que Herodes, o Grande, que era o rei. Então nós vimos que Herodes, o Grande, Jesus passa pelo Herodes Antipas e também passa por Herodes Agripa. Nós vimos que é uma dinastia de Herodes. Herodes consulta o Sinédrio e ali ele vê que Jesus nasceria em Belém da Judéia. Então é quando ele fala com os magos e diz a eles, chama em particular e fala para eles que eles voltem da visita a Jesus, a criança que tinha nascido, e falasse a ele onde seria a casa, o endereço, a localização. Nós vimos que a vida do nascimento de Jesus, nós vimos que sempre foi uma mobilização no céu.
o céu se mobilizou no nascimento de Jesus. Nós vimos que a terra, havia uma luta contra o mundo espiritual, o mundo satânico, para destruir, para impedir, para frustrar o projeto, o plano de Deus. Então nós vimos que os sonhos de José, nós vimos o anjo aparecer a Maria, nós vimos quando aparecem os anjos aos pastores. Depois nós vimos os anjos aparecerem também aos magos em sonhos e ter essa revelação especial, dizendo aos magos que eles teriam que sair por outro caminho e não ir a Jerusalém se encontrar com Herodes. Então nós vimos que eles chegaram, desceram até a casa de Jesus, não mais em Belém, não mais na Judéia, mas sim em Nazaré, na Galileia, que era a casa de Jesus. Nós vimos que terminou aquele alistamento, Maria foi embora com José e com Jesus, aproximadamente levariam ali uma semana de viagem, porque 100 quilômetros, depende do transporte que eles estavam, aproximadamente uma semana até Nazaré. Então, os magos não estiveram em Belém, não encontraram com Jesus em Belém, não encontraram com Jesus ali na Judéia, mas sim em Nazaré, na Galileia, porque foi na casa de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, do capítulo 2 e do verso 11, ele diz assim, e entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouros, incenso e mirra. Nós vimos aqui que eles, então os magos e os pastores não se encontraram, não era a mesma época, não era o mesmo tempo. Então nós vimos muitos presépios nas igrejas, muitos teatros nas igrejas, mostrando 3 magos que na realidade a Bíblia diz que são uns magos. Tinha 3 presentes, mas em 3 presentes não quer dizer que eram 3 pessoas. Então, e deram até nome a estes magos e chamam de reis magos, e não é nada disso. Nós vimos que são magos, uns magos, e também os pastores em outro tempo. Eu quero que você reflita neste assunto, que você leia esta palavra de Mateus e de Lucas do capítulo 2 e que não associam mais ao tempo. Então, que Deus abençoe, compartilhe o canal Beit Lahem com seus amigos, se inscreva neste canal, dê o seu like, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.